Então, a origem da sociologia é uma origem mais europeia. A sociologia é o estudo das sociedades. E quando a gente fala de sociologia, de estudar a sociedade, a gente não pode esquecer da Idade Medieval. A Idade Medieval, né, a Idade Média é considerada como a Idade das Trevas, onde a gente não tinha muitas criatividades, onde todo o poder se centrava na Igreja Católica Apostólica Romana da época. Todas as leis da sociedade eram baseadas nas leis bíblicas. Nós estávamos vivendo um período do teocentrismo. Deus era o centro de todas as coisas. E naquela época nós tínhamos uma questão hierárquica, né? Uma hierarquia. Nós tínhamos um rei, nós tínhamos um clero, uma nobreza e o servo. E nós trabalhávamos, a relação de trabalho daquela época era uma relação onde a gente tinha um senhor feudal e nós tínhamos o servo. O servo é como se fosse um produto, tanto é que se o senhor feudal quisesse vender as suas terras, o servo era vendido junto naquela época. Então era uma relação de tempo diferente na Idade Média, era uma relação de espaço diferente na Idade Média. Com o Renascimento, que foi o renascimento cultural do século XIV, do século XV, no século XVI, que foi o renascimento das questões mais individualistas, do hedonismo, né? Esse renascimento mudou um pouco da característica da Idade Média. E aí vem a questão mais racional, o racionalismo do século XVII, né? E trouxeram outros movimentos, por exemplo, o movimento iluminista do século XVII e do século XVIII. O próprio movimento iluminista significa luz para as trevas, onde o movimento iluminista queria quebrar com aquela ideia da Idade Média. Por exemplo, a gente teve Augusto Comte, que foi o pai da sociologia, conhecido muito também pelas questões do positivismo, onde foi influenciado pelo Saint-Simon também, que ele influenciou vários outros sociólogos, como Spencer também. Mas o positivismo, ele tinha uma característica do quê? Das doutrinas, ele desenvolveu a ciência, né? Ele desenvolveu mais uma ciência relacionada à religião positivista, né? O positivismo da época. E depois de tudo isso a gente teve a Idade Moderna, que surge com a queda do Império Bizantino, né, onde foi uma idade marcada por grandes navegações, expansão marítima, né, onde nós tivemos a relação diferente, onde nós tínhamos um rei, um súdito, uma divisão mais de classes, uma economia que girava em torno do capitalismo mercantil da época. Essa era a economia que girava na Idade Moderna, né? Era como se fosse o sistema pré-capitalismo, mercantilismo, né? Do controle estatal, tudo estava relacionado ao metal, metalismo, as balanças da época também. Nós tivemos uma reforma em 1517, que foi a reforma protestante, onde Martinho Lutero também protestou na época contra a Igreja Católica, né? Martinho Lutero não gostava das coisas que a igreja estava fazendo, e aí ele também surge aí como um movimento com as 5 solas, né? 5 coisas que ele vai falar que era importante na época, e ele surge com o movimento do protestantismo, que é um braço do cristianismo que ele vai criar. Durkheim também entra com os fatos sociais, as instituições sociais também, né? Ele é o criador da sociologia mais voltada para a área da educação, Durkheim, né? Ele fala sobre a relação do trabalho do professor também. Nós tivemos Max Weber também com as ações sociais da época, né? Com as questões mais racionais, de afins, de valores, afetiva e tradicional, que ele fala sobre essas questões também. Nós tivemos os tipos de dominação, que Max Weber fala muito também sobre essa questão. E nós também tivemos Marx, né? Karl Marx, que é considerado aí um dos mais conhecidos da sociologia, né? Materialismo histórico dialético, tanto não somente disso, mas ele fala sobre a mais-valia, sobre a alienação, sobre a mercadoria, sobre o capital, sobre uma educação politécnica, e ele é muito conhecido nesse período também. E em 1789 a gente tem a Idade Contemporânea, né, que muda essa relação, a relação mais governo-cidadão, ampliou-se mais a divisão de classe ainda, nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos os direitos do homem cidadão, nós tivemos a Revolução Russa na época, em 1917, que foi uma das maiores coisas que aconteceu no século XX, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial em 1914, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial em 1939, em 1960 a gente vê vários movimentos, movimento negro, movimentos gays. Em 1968 é marcado por movimentos estudantis da época. Nós tivemos 3 etapas de capitalismo nessa idade contemporânea também. E aí a gente vem também falando sobre um pós-modernismo, que é mais individualista, que é a mudança da arte, da filosofia, tudo vai se modificando. E a gente teve grandes autores também, como Bourdieu, que fala da violência simbólica, como Foucault, que é um militante da questão política, como Bauman, que é um dos mais influentes críticos da idade contemporânea, falando sobre a modernidade líquida. E tudo isso a gente viveu aí nesses períodos.